Boa noite, meu nome é Shane. Enquanto houver vida, haverá esperança. Esperança que gera vida. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. And in the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Essa música ganhou o Oscar ano passado, filme ano passado, o Oscar esse ano. Ela mostra que Hollywood repete as mesmas perguntas, mas não tem a resposta. Esse filme foi feito em 38, 54, 78, agora 2018. As perguntas: menina, você está feliz nesse mundo moderno? Menino, você não cansou de tentar preencher o vazio? Nos tempos difíceis você tem medo de si mesmo? Eu vim dizer hoje que você não precisa ter medo de si mesmo nos tempos difíceis. A resposta que Hollywood não tem é que a vida vale muito sempre, porque Jesus disse: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E lembrem disso, estou sempre com vocês até os fins dos tempos. Jesus também falou: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Enquanto houver vida, haverá esperança, esperança que gera vida. Deus, eu peço que hoje nessa palavra, ouvindo essas perguntas que foram colocadas numa música que tomou conta do nosso planeta, em termos de popularidade, nós possamos achar respostas na palavra de Deus, respostas que vão salvar vidas e nos ajudar a fazer uma diferença na nossa comunidade. Em nome de Jesus, amém. Estamos no mês Setembro Amarelo, é um mês onde nós nos acordamos para a tragédia de suicídio, e como uma igreja que está inserida, lutando por vidas aqui numa comunidade, aqui na cidade, do estado que mais tem problema com isso no Brasil, nós precisamos ter uma resposta para isso, e nós precisamos nos colocar à disposição para Deus nos usar dentro desse problema que vem há milênios. Agora nós temos algumas histórias que têm marcado a nossa jornada. Pessoas, talvez você se lembre do Kurt Cobain lá, de Nirvana, o Robin Williams, que entristeceu muita gente, e após dando uma vida inteira de risadas para a gente nos filmes, alguns dos mais engraçados que eu já vi, e a gente imagina, não, mas ninguém, o Robin Williams, não. Aquele cômico, ele não iria tirar a vida dele. Mas, volto a dizer, Hollywood faz as perguntas, não tem a resposta, e por fim acaba celebrando como se fosse assim, uma tragédia isolada, uma coisa que não era imprevisível, a morte de alguns dos seus maiores nomes. Mas nós sabemos que existe uma resposta, e isso precisa começar dentro de nós e poder sair de nós. Tem aí dois dos cantores mais famosos do mundo. O ano passado, ano retrasado, na realidade, 2017, o
Chris Cornell, que pelo Rolling Stone Magazine era o melhor voz roqueiro do mundo, tirou sua vida, e 2 meses depois, o seu amigo Chester Bennington lá, o cantor lá do Linkin Park, também tirou sua própria vida. Eu vi um vídeo do Chester Bennington 36 horas antes dele tirar sua própria vida, brincando com seus filhos, e era uma coisa chocante. Por que esse cara vai fazer isso? Mas sabe que no mundo onde você na mídia, se você tiver isso, você vai ser feliz. Se você ter mais dinheiro, você vai ser feliz. Se você for popular, você vai ser feliz. Aí aqueles que estão lá em cima mostram que isso não traz felicidade, e o que eles precisavam era de alguém que poderia falar com eles a verdade e estar com eles no momento chave. Em preparação para esse tempo, hoje eu voltei a ler um livro que eu li alguns anos atrás, chamado Stay. Não sei se esse livro tem em português, mas ela é sobre a história do suicídio e as filosofias que estão contrárias. Eu peguei uma citação do livro aqui, traduzi. Então, quero dizer isso, e me perdoe a estranheza. Não se mate. A vida sempre foi quase difícil demais. Para muitas pessoas, por muito tempo, é terrível. Mas não é duro demais para suportar, é apenas quase demais para suportar. Isso é uma voz de alguém que não conhece Jesus, é uma autora que está tentando trazer respostas não religiosas para o problema que o mundo enfrenta. Estou pronunciando uma regra: você não está permitido a se matar. Quando alguém se mata, faz um dano excruciante à comunidade. Você precisa ficar. Ficar é o nome do livro, Stay. Então, eu tirei 3 das maiores ideias do livro, trouxe aqui para contribuir para o nosso tempo. Ela diz, olha, quem já crê em Deus tem Jesus. Eu estou falando para quem não crê. Então, ela escreve um livro para quem realmente não aceita a mensagem do Evangelho. Então, ela diz assim, já que conhecer um suicida é um dos maiores indicadores de um suicídio, em outras palavras, elas vêm em grupamentos, porque as pessoas são tão traumatizadas com algum amado, que às vezes segue aquele amado nessa decisão terrível. Já que conhecer uma suicida é um dos maiores indicadores de um suicídio, isso se torna um ato de homicídio latente. Um suicida causa uma dor inimaginável à sua família e um dano irreparável à sua comunidade ao repudiar todos os seus relacionamentos. Então, quando alguém comete esse ato de suicídio, eles estão dizendo que ninguém perto de mim é importante o suficiente para mim que eu iria falar com ele sobre o que eu estou passando. É isso que eles estão dizendo. É que a nossa sociedade não vale a pena ficar. E isso é um repúdio contra todos os relacionamentos. E nós sabemos que é diabólico, nós sabemos que Satanás tem um propósito de destruir a imagem de Deus, e a maneira mais eficaz é quando a pessoa acredita nas mentiras do inimigo e tira a sua própria vida. Mas aqui está dizendo que é um argumento, olha, os relacionamentos à tua volta, você precisa respeitá-los e ficar. O terceiro argumento é um crime contra o futuro tu, que te imploraria para não matá-lo. Todos nós já passamos por momentos onde estávamos tristes, Deus trouxe um refrigério, Deus usou alguém, e aí nós estamos num novo momento. E aqui esse autor do livro está dizendo, ó, você tirando sua própria vida hoje, você está pecando contra um futuro você, que diria para você, por favor, não faça isso. Eu tive uma experiência parecida com essa dinâmica, né, de um futuro tu, quando eu bati a moto um tempo atrás, e eu queria consertar aquele Harley Davidson, e aquele negócio não valia nada, estava ali, né, lá em casa, sem conseguir, era um monte de metal, né, transtornado. Aí eu pensei, olha, por $4.000 eu consigo consertar esse negócio. Aí eu liguei para a minha igreja lá nos Estados Unidos e eu pensei, posso pegar $4.000 da minha aposentadoria e usar para consertar. Aí o pastor lá, já que é com os batistas dos Estados Unidos, aí eu disse, olha, tenho que pegar a permissão da igreja. Então eu disse, olha, só fala aqui com o menino, né, um jovem lá, que é o financeiro da igreja, mais ou menos da idade do Roberto, né? Então eu liguei, peguei o Roberto de lá, e aí disse, tudo bem, Jack? Tudo bem. Olha, é o seguinte, a moto está quebrada, pensei em pegar $4.000 daquele dinheiro lá da aposentadoria de Chene,
Seguinte, pede permissão para o Shane daqui a 20 anos, se ele vai deixar você gastar a aposentadoria dele numa moto para hoje. Primeiro, eu nem sei como é que se faz isso. Como é que eu vou pedir permissão? Mas ele disse, Shane, tu acha que tu, sentado aqui comigo, daqui a 20 anos, vai querer que tu, de hoje, gastar o dinheiro que ele precisa para aposentar em consertar uma moto? Obrigado. Não foi tão simples quanto eu pensei. E Deus proveu de outro jeito. Ele estava certo, Deus proveu de outro jeito. Mas sabe que quando fazemos decisões que vai impactar não só a nossa vida, nossa família, todo mundo em nossa volta, e não pensamos como o futuro nós íamos pensar sobre isso, nos leva a pensar. Agora, mas eu quero dizer que nós temos outras respostas. O livro traz a história desse contexto de suicídio dentro da Bíblia também, a Sansão, né, que usou ali a força dele para tombar o prédio por cima da cabeça dele e dos seus inimigos. Saul, que estava ferido e caiu por cima da sua própria espada. Aí, entrando no mundo secular, Sócrates, que foi condenado à morte e ele tomou veneno, poderia ter escapado, né? Os amigos dele podia ter fugido, mas ele decidiu aceitar essa condenação, ele mesmo tomou veneno, mas ao mesmo tempo declarando que suicídio era errado. Se você não fosse assim condenado que nem ele, tinha que ficar vivo. Aí tem outras histórias que marcaram a história, a Lucrícia, lá da fundação de Roma. Não sei se alguém já ouviu falar dessa história. Aí, pessoas que já ouviram o início de Roma. A Roma foi começada em cima de uma revolta por causa do suicídio de uma mulher, e daí virou aquela República de Roma. Então, isso influenciou muito o início daquele país, e muitos suicídios vieram a ser celebrados. Cleópatra, mas também o senador Cato, o Sêneca, o filósofo. Então, na antiguidade, o suicídio era celebrado como se fosse, uma saída de honra. Em algum momento, foi virando uma saída de depressão, que talvez era, na realidade, a pessoa mais sendo honesto sobre o que estava acontecendo, que mesmo lá atrás eles talvez gravavam aquilo como se fosse honra, mas eram momentos depressivos na vida daquelas pessoas, que eles saíram de cena para não ter que encarar a vida do jeito que ela era. E aí ficou mais e mais honesto, até que hoje em dia nós reconhecemos, desde o tempo de Romeu e Julieta, que quando as pessoas tiram sua própria vida, é angústia e a falta de potencial para lidar com aquela situação. Infelizmente, às vezes é glamorizado, é tipo como se fosse um romance, mas nós temos a palavra de Deus nos dizendo que nada é o fim, que nós não precisamos achar que essa situação não tem saída. 1 Coríntios 10, 13 diz, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, pegando aquela música que a gente passamos só as primeiras perguntas da música, ali diz assim, quando eu estou em tempos difíceis, eu temo a mim mesmo. Bem, aí foi a Lady Gaga que escreveu. Eu não temo a mim mesmo, eu confio no Senhor, eu busco a força nele, porque eu tenho uma promessa que diz que Deus não vai me botar numa situação que eu não consiga resistir. Então, eu queria te convidar a entender que você está aqui, você é dono de promessas, que você precisa e que pessoas à sua volta desesperadamente precisam de entender essas promessas, e você vai ser a Bíblia que eles vão acreditar, olhando a sua vida. Não sei se você se lembra dessa história da Cibele Dorsa. A revista Caras teve essa infeliz capa para dizer que foi a atriz que morreu por amor, quando na realidade a Cibele morreu por tristeza e não ter uma esperança para lidar com isso, não ter como lidar com o suicídio do seu namorado, que pulou de uma janela e depois ela fez o mesmo. Ela disse ali, foi 2 meses, né, entre as duas mortes, e ela disse, eu prefiro ir com ele, me sinto morta. Quando a autora do livro Stay diz que,
é um futuro homicídio, é importante você lembrar, se você tirar sua própria vida, você está realmente influenciando outras pessoas a tirar a vida deles. Enquanto houver vida, haverá esperança. Esperança que gera vida. Então, esse ciclo é o que nos interessa. As notícias do jornal, os números do nosso estado, que são terríveis nesse sentido, não é o foco de hoje à noite. Nosso foco hoje é saber que nós temos vida, e essa vida ela gera uma esperança. E essa esperança pode ser passada adiante. É isso que nós estamos falando hoje. Então, esse ciclo, qual a minha responsabilidade sobre o mal do suicídio dentro do ciclo de vida e esperança? E eu queria trazer 4 posturas para quem já tem essa esperança, essa vida e esperança, e 2 estratégias de interação com pessoas que estão passando tristeza, pessoas depressivas. Para que você saia daqui preparado, e pelo menos orando, que Deus te use para a gente mudar o quadro em nossas famílias, em nosso trabalho e nosso estado aqui. Então, começando com as 4 posturas, eu peguei todas essas 6 de um texto em João capítulo 11. Deus usou um livro do Timothy Keller para mim abrir a mente para ir nessa direção. Encontros com Jesus. Eu imagino que talvez tenha lá embaixo, Timothy Keller, um ótimo livro sobre as passagens onde Jesus encontra com pessoas do Novo Testamento. E aqui nós temos o encontro de Jesus com Maria e Marta, após a morte de Lázaro. Nós vamos ver aqui nas 4 posturas de alguém que vai se envolver no mundo onde pessoas estão passando por tristeza profunda e fazer parte da diferença. Primeira postura é confiança em Jesus. Você não vai poder oferecer uma coisa que você não tem. Então, é tão importante você dar uma sondada no seu próprio coração, quando a gente pensa sobre tristeza e como lidar com tristeza, se você é portador da confiança em Jesus, para poder passar adiante. Então, ali diz em João 11, 3-6, as 2 irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Esperança é uma coisa tão importante. Eu tenho um relato pessoal com esse capítulo, com esse texto. Uns 4 anos atrás, eu estava, acho que 5 já, tinha saído do hospital, o pessoal que estava na igreja naquela época, me lembra que eu tive como é que se chama aquilo ali? Eu esqueci o nome do negócio. Então não é tão importante. Não, foi a artéria do cérebro que meio que implodiu assim. Ela não foi AVC, foi um AIT. Obrigado, eu ouvi, né, a Keila falando, AIT, é isso mesmo. Então o que aconteceu? Eu fiquei 10 dias no hospital e o médico disse: tinha tudo acertou na loteria. Porque geralmente não se sobrevive isso, ficar sem uma artéria principal do cérebro. Aí Deus fez que o sangue fizesse uma outra volta. Até hoje eu estou aqui. Glória a Deus mesmo. E aí naquela época, nossos pastores entraram num jejum, aí eu entrei junto. E aí meu médico descobriu que eu estava num jejum, porque era milagre que eu estava aqui. Aí ele me mandou um texto: estou te largando de mão. Então, eu estava ali no 6º dia, com só água naquele momento. A ideia era chegar a 40 dias, e eu estava com muitas perguntas. Será que meu médico me largou de mão? Deus, eu preciso de uma palavra tua, será que eu devo continuar nesse jejum? E aí, eu estava escutando a Bíblia, e eu deixei assim os headphones aqui, fui lá, voltei. Quando eu botei o headphone, que a Bíblia continuou, eu peguei bem assim, esse texto aqui: essa doença não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus. E eu não sei, eu sou batista, né? Mas eu vou aceitar essa palavra para mim, né? Eu sei que foi dito para Lázaro, mas eu entendo que Deus, eu estava dizendo: Deus me dá uma palavra, Ele deu essa palavra. Inclusive eu estou aqui 5 anos depois, dando treino de luta e vivendo, pulando de avião. Deus tem feito milagres, né?
maravilhas. Então, esperança é tão importante quando nós temos uma confiança em Deus, e isso trouxe uma confiança. Eu comecei depois daquela palavra, vou fazer tudo que Deus tem, não vou ficar encolhido, porque Deus tem um plano. Então, essa questão de você ter uma confiança em Jesus, é dali que você vai passar adiante para outras pessoas. Então, Jesus amava Marta e Maria e Lázaro, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Lembre que a vida não está descontrolada para Jesus. Talvez você se sinta, mas as coisas estão fora de controle, o que eu vou fazer? Jesus não foi pego de surpresa. Ele tem um plano. E ele te ama. Você pode ficar confiante nisso. Segunda postura, coragem para encorajar outra pessoa que talvez esteja passando por uma grande tristeza. Então, Maria e Marta estavam passando por grandes tristezas, né? Imagina, elas perderam o irmão. Então, Jesus diz, olha, nós vamos para lá. Depois disse aos seus discípulos, né? Jesus está falando, vamos voltar para a Judéia. Agora ele já tinha recebido a notícia que Lázaro morreu. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo de Judéia tentou apredejá-lo. Ainda assim o senhor quer voltar para lá? A missão de encorajamento, ela é uma missão tão importante quanto qualquer outra, porque a questão do povo de Deus manter-se confiante nele. Você pode ler lá embaixo, nossa livraria tem o contrabandista de Deus, irmão André, o cara que começou a missão Portas Abertas. É incrível como todo o ministério dele foi atravessando fronteiras, levando Bíblias e levando uma saudação aos irmãos atrás da cortina comunista, nos anos 50, 60. E o ministério dele foi esse, levar encorajamento para os irmãos, dizer que eles não estão sozinhos, trazer o amor de Deus para eles lá, trazer Bíblias. Basicamente o que nós fizemos agora indo para Cuba foi isso, levar encorajamento. Então, às vezes, parece custo demais e parece algo trivial. Por que nós vamos até lá? Jesus, eles estão querendo te matar. Será que vale a pena ir lá encorajar as irmãs se o cara já morreu? Os discípulos, nossos camaradas aí, nossos irmãos, estão falando com Jesus. E aí, Jesus tem alguma coisa para dizer para eles. Mas primeiro entender que tem que ter coragem para viver. E às vezes é coisa tão simples quanto começar uma conversa com seus filhos. Ou alguém no teu serviço. Tu vê que eles estão ali tristes, tu vê que eles não têm muitos amigos, e você talvez não vai ir para Cuba, mas vai atravessar a sala e dizer, amigo, eu queria sentar contigo, tomar um café, e eu queria ouvir teu coração, eu queria te conhecer um pouco mais. Isso leva coragem também, especialmente quando é nossos filhos, porque os filhos não sabem isso, mas os pais desesperadamente querem ser aprovados para os seus filhos. Não devia ser assim, mas é assim. Os pais muitas vezes querem ser aprovados. Então, em vez de você ter mas o que vai acontecer se eu entrar nesse assunto com meu filho? Entra. Não te preocupa, você é o pai, você é a mãe, você vai poder abrir esse assunto. E você vai amá-los sem medo. Então, tem que ter coragem para ser uma pessoa que vai fazer uma diferença. Sei que a gente estava indo para Cuba, eu tive um sonho um pouquinho antes da gente ir para lá, que eu estava preso. Aquelas pessoas de uniforme, cubano, assim, eu estava preso. E eu acordei, foi uns 2 meses antes, eu falei para a Michele, acabei falando para a equipe que estava indo, olha, eu não sei, eu tenho um pavor de ser algemado. Fui algemado uma vez, eu fico todo cheio de claustrofobia, eu não nasci para isso. Então, eu disse, imagina se eu vou lá e ser algemado. Aí eu vou confessar qualquer coisa, para sair das algemas. Mas isso aí é uma história para outro dia. Fui algemado, lá nos Estados Unidos pensaram que eu era ladrão de banco. Levou uma meia hora para eles resolver tirar as algemas. Mas eu tive então essa trauma assim, desse sonho. Não, mas o pessoal me afirmou aqui, não te preocupe, vamos lá, Deus está no controle. Chegamos lá e todo mundo entrou e eu fiquei aqui. Dia 11 de setembro também. Era o dia da viagem. Aí todo mundo entrou em Cuba e eu fiquei do lado de cá. E aí veio um senhor assim da polícia, posso ver teu passaporte? Eu era o único americano também. Vamos aqui conversar, porque nós temos uma entrevista para ti. Cara, uns 40 minutos, 3 pessoas me entrevistaram, pegaram todas as anotações, eu não tinha todas as respostas.
Eles olharam todas as minhas coisas e pegaram meu passaporte, botaram assim dentro de um bolso do uniforme aquele e abotoaram assim. Deus, aquele sonho está acontecendo. Bem, naquele momento de nervosismo, eu acabei falando uma besteira que não era para ter falado. Eu disse, eles estavam, não, você sabe que você não pode pregar, eu sei. Você sabe que você só pode assistir, você não pode... Sei. Aí, não, mas eu vim aqui para obedecer às leis de Cuba. Mas nós vamos levar a Bíblia para tudo que é lado. Não é bem verdade, né? Nós viemos aqui para obedecer às leis de Deus. Mas eu falei Cuba na hora. Aí eu, comecei a pensar, Deus, eu não sou tão corajoso que eu pensava. Isso me pegou feio. Aí nós fomos para o primeiro culto numa colina lá, daquelas igrejas clandestinas e aí o pessoal falando assim, eu falei aquele negócio lá no aeroporto, mas eu quero servir a Deus. Se eles me perguntarem para falar alguma coisa, eu vou falar. Aí o Técio falou alguma coisa, né? O cara lá pregou, o Técio deu uma palavra de encorajamento, e eu pensando, se ele olhar para mim e dizer, Xene, você quer dizer alguma coisa? Eu tenho uma coisa para falar assim, uma mini palestra assim, assim. Aí no último instante o Joey olha para mim, Xene, você quer dizer alguma coisa? Quero, preciso falar. Então, levar palavras de encorajamento. Para nós estamos falando sobre atravessar uma fronteira, onde é ilegal você falar de Jesus, né? Mas talvez seja atravessar a sala de onde você trabalha, onde ninguém espera de ti uma palavra de esperança, e ali você trazer isso com coragem. Mas para ser a pessoa que faz a diferença num estado que está morrendo com gente de suicídio, você tem que levantar e ter coragem. E dizer, eu tenho vida, eu tenho esperança, eu vou levar isso para as pessoas. Terceira postura, compromisso em ser luz nas trevas. Então a história continua, Jesus respondeu, os discípulos não querem ir, né? Jesus, é muito perigoso a gente ir lá. Há 12 horas de claridade todos os dias. Jesus respondendo quando disseram não vamos. Aí Jesus vai falar com os discípulos. Um discipulado agora. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz desse mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. O que Jesus... Eu li isso aqui algumas vezes. Deus, que enigma. O que você está dizendo aqui? Eu orei, a Bíblia diz, né, se você orar, o Espírito Santo vai te falar. Então, eu acho que ele me falou alguma coisa. Então, eu vou te falar o que ele me disse, tu fica orando também. Mas eu entendi desse texto aqui, que ele está dizendo, olha, queridos, vocês estão com medo de ir, porque podem morrer, trazendo uma palavra de encorajamento para Marta e para Maria. Eu estou dizendo que o povo daquela região lá, eles têm a luz normal desse mundo. Olha, coitado, perderam. Eles têm o que... Mas eu tenho algo que eles não têm. Eu sou a ressurreição e a vida. Está chegando no próximo texto aí, daqui a pouco. Ele tem algo que eles não têm. Eu quero dizer que você e eu temos algo que as outras pessoas não têm para oferecer. E você tem. Tem que ter coragem e tem que ter compromisso para você levar isso, uma palavra de encorajamento que pode salvar uma vida. Número 4, na história, a quarta postura, os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, eles ainda estão querendo sair da tarefa. Não, pessoal, vamos mandar o dinheiro, nós vamos para lá, é muito perigoso, só vamos mandar um recado. Se ele dorme, é porque ele vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso de sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto. Então eles estão tentando convencer Jesus, olha, não, mas daqui a pouco vai dar tudo certo sem nós ir. Tu já pensou isso? Talvez um amado que está ali, tu vê depressivo, tu vê em situação, e você ora por eles. Eu vou orar daqui. Deus, manda alguém ali para ajudá-lo. E Jesus está dizendo, não, nós vamos lá, nós vamos passar por Judeia, e pode até ser que nós vamos ser apedrejados, mas nós vamos ir. Então, e por causa de vocês, eu me alegro, Jesus dizendo, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro que não ter estado lá. Está dizendo, olha, que bom que ele morreu. Jesus está dizendo, Jesus, não é bonito isso? Não,
porque ele vai ressuscitar. Mas diz, olha, me alegro a não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, aquele discípulo que lá no final duvidou, né? Bota as mãos aqui, não vou acreditar até eu tocasse que Jesus ressuscitou. Mas aqui, ele é um cara de coragem, olha só. Tomé é meio que nem nós, né? Um momento corajoso, outro momento querendo obedecer às leis de Cuba, é mais ou menos que nem nós. Mas está aqui ele, esse aqui é o momento bom dele. Diz assim, Tomé, apelidado de gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Esse está com coragem agora. Então, as posturas são essas. Você precisa entrar, decidir, levar algo que você tem e ir lá entregar para alguém que precisa. Agora nós vamos ver as estratégias de interação. Porque eles vão chegar lá, Jesus vai começar a conversar com as irmãs. E eu aprendi muito sobre essa interação, especificamente naquele livro do Timothy Keller, Encontros com Jesus, foi aqui que ele focou. E é interessante que tem duas estratégias, nenhuma delas precisa ser antes do outro, mas as duas são bem importantes para a gente lembrar quando estamos lidando com pessoas que estão passando por dor. Então, a primeira é palavras de verdade e esperança. Então, olha só, ali em versículos 17 a 26, Marta é a primeira que vem falar com Jesus. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo que pedir. Ela não tem coragem de pedir uma ressurreição, mas ela meio que deixa indireto. Deus vai te dar tudo que você quer. Aí, Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Ela ainda não acredita que pode ser um milagre para ela, né? Então ela disse, sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Tipo aquele bênção geral do crente. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem viver e crer em mim jamais morrerá. Eu acho que tu poderia pegar essa semana e ler todo dia esse texto para ir pegando, cavocando mais coisas sobre Deus, sobre Jesus, nesse versículo. O que significa? Mas vamos resumir no seguinte. Eles estavam muito tristes por causa da morte de Lázaro. Jesus é a resposta. Onde tem morte, ele é a resposta de vida. E quem crê nele, terá vida para todo sempre. E Jesus disse, olha, Marta, eu vim para te trazer algo, que eu atravessei o perigo para chegar aqui, porque eu tinha algo para te entregar, que é luz, que nem outro lugar tem essa luz. Eles têm a luz comum desse mundo, mas eu tenho algo que é do Pai, que é a luz do Evangelho de quem é Jesus. E você tem isso também, para entregar com uma pessoa que está passando por dificuldades, e precisa de uma esperança. Então, palavras de verdade e esperança. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Tem Finney, que era um evangelista, dos anos 1800 e tanto, ele falava sobre como é que se defende Jesus. Talvez você está dizendo, mas Shane, se eu for falar para alguém que está passando por dificuldades, e eu falar de Jesus para eles, daqui a pouco eles não vão entender, talvez eles não vão nem querer ouvir. Muito tem a ver com o segundo ponto que nós vamos chegar, que é a disposição de ouvir e de chorar junto. Nós vamos chegar lá. Mas quando você fala a verdade e palavras de esperança sobre Jesus, o Finney dizia assim, o que você faz para defender um leão? O que você faz? Como é que se defende um leão? De perigos. Você não defende o leão. Você abre a porta, deixa ele sair. E Jesus é o leão. Se você usar as palavras dele, ele se defende. Ele consegue resolver sem você tendo que explicar quem ele é. Então você pode chegar, por que ele falou aquilo. Você pode chegar com as palavras de Jesus e dizer, olha, essas palavras, elas significam muito para mim. Eu queria que você recebesse como presente, porque eu te amo. Muitos enterros de pessoas que não conhecem Jesus, nós trazemos palavras de Jesus para aqueles enterros. E Jesus faz milagres ali. Pessoas que não estavam pensando em Jesus e nada disso, começam a pensar sobre a vida, sobre a morte, por causa das próprias palavras de Jesus.
abre a jaula, deixa o leão sair, que ele se defende. E é isso que Jesus vai lá, ele fala quem ele é, e isso provoca um passo de fé na vida dela. Você é o Cristo, é você que resolve, você é aquele que nós estamos esperando. Então, palavras de verdade e de esperança. Agora, como você traz essas palavras é tão importante quanto as palavras. Eu me lembro que no início da paternidade, eu era meio Velho Testamento. Me lembro que as crianças brigando sobre um brinquedo uma vez, e eu dava lição para outros pais para fazer isso. Estavam brigando no banco de trás sobre um motinho, tinha um moto, de Power Rangers, assim, um moto azul. Aí, aqui, parei o carro, dá isso aí. Metade para cada um. Aí, resolvido. Que nem Salomão lá, corta no meio. Isso aí. Aí teve outro que eles estavam brigando sobre um avião. Aqui, parou. Janela para baixo, aqui, ó. O avião vai voar. Aquele ali, eu sujei a rua, né? Aquilo ali até foi pecado. Mas a questão de conseguir chegar no coração deles não estava acontecendo. Estava vindo a regra, estava vindo a lei. E às vezes, quando você traz a verdade de Jesus, sem amor e sem paciência, sem parar para ouvir, ela pode chegar desse jeito, né? Então, olha só o que Jesus... Duas irmãs, duas passando a mesma situação, personalidades diferentes, Deus usa uma estratégia diferente para cada um. E eu queria trazer as duas estratégias, colocá-las diante de nós como igreja e dizer, olha, não pensa que uma vem antes do outro, mas ora e peça a Deus sabedoria, porque Jesus já sabia o que Jesus pensava, que ele era Jesus. Mas você precisa pedir para ele o que ele quer que você faça, para ver se você entra com presença e empatia, ou com as palavras de verdade e esperança primeiro. Mas Deus vai te guiar. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar. Ali diz, Maria se levantou de imediato e foi até ele. Agora Marta voltou e diz, Jesus está lá. Maria foi. As duas dizem a mesma coisa para Jesus. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma coisa que falou a irmã. Só que olha, uma resposta bem diferente. Aí Jesus diz, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentindo ele sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Uma pergunta totalmente diferente. Lá ele falou quem ele era, que ele tinha poder sobre a morte, ele trouxe verdade, palavras de esperança para Marta. Aqui ele diz, olha, onde é que vocês colocaram Lázaro? E ele sentiu profunda indignação e angústia. Em alguns instantes, não sei como é você, mas quando você tem alguma solução no bolso, você olha, então ali estão precisando, todo mundo está precisando de 10 reais, tu sabe que tem 10 reais aqui. Deixa todo mundo ficar nervoso. Aí tu chega lá e diz, pessoal, está aqui, 10 reais, eu sou o herói. Muitas vezes nós temos isso, nós temos uma solução, vamos usar isso. Jesus não, ele tinha a solução, ele é a solução, mas isso não deixou ele não participar da dor, da angústia, do momento de Maria e de Marta. Ele entrou na história, uma encarnação, Deus vindo a ser verdadeiramente humano, e é o que você precisa fazer, e o que eu muitas vezes não fazia. Michele me lembrou do outro lado da coisa, às vezes as minhas palavras eram assim, ó. As crianças vieram assim, pai, quebrei o brinquedo, assim, glória a Deus, alegra-se em tudo. Isso não funciona. Eu queria, mas Michele, eu quero ensinar eles a agradecer a Deus em tudo. E eles não ficam mais gratos e ficam mais bravos contigo. Então, olha, existe uma arte de entrar no momento e começa com sinceridade. E Jesus, olha, onde vocês colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Então imagina a caminhada. Eles estão chorando, eles estão vê o túmulo. Jesus, lá onde ele estava, já sabia onde estava Lázaro, ele já sabia de tudo, ele sabia o que ele ia fazer, e ele está caminhando, chorando com eles, e diz assim, Jesus chorou. Será que se teus filhos te perguntarem, pá,
Eu tinha um problema muito difícil no colégio, rodei. Eu tinha um problema muito difícil com o namoro, eu tinha um tema muito difícil com um amigo. Eles vão dizer, o pai e a mãe choraram junto. Eles não só disseram, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Eles entraram junto, choraram junto. Você tem amigos que estão passando por momentos depressivos, que talvez venham a ser parte da estatística do nosso estado, mas você tem uma oportunidade de ser luz, trazer palavras de esperança que você já está vivendo, e você poderia ter acesso à vida deles se simplesmente você ouvisse um pouco, sentasse e chorasse junto. Tivesse essa empatia de sentir o que eles estavam sentindo. E depois ter autoridade para falar. Então Jesus chorou. Ninguém se importa com o quanto tu sabe, até que saibam o quanto tu se importa. O que eu posso fazer hoje? Então nós temos essas 4 posturas, temos 2 estratégias. O que eu poderia fazer hoje? Então eu quis traduzir essas 6 itens de ataque contra suicídio em nossas famílias, nosso estado, e trazer para algo prático. Então, a primeira coisa seria o seguinte, dentro das posturas, né? Clame com confiança. Já que tu tem que ter confiança, então clame com confiança em Jesus por sua família. Deixe seus filhos, seu cônjuge ver você orando com confiança para Deus trazer alegria para a sua família. Eu me lembro que quando nós passamos uns tempos muito difíceis, a Camila começou a se cortar na adolescência. Não vou entrar na história hoje, mas foi uma grande libertação na vida dela. Mas Deus usou a igreja, usou o discipulado, usou o corpo de Cristo. Até mudamos de colégio, mudamos de cidade, de Gravataí para Porto Alegre naquela época. Fizemos de tudo para resgatar a vida dela. Mas chegou um momento onde eu disse, olha, eu vou orar em fé, que ela vai parar de se cortar. Chamamos ela para o meio da sala, e ela nunca tinha visto o pai batista tradicional, de onde nós viemos, botar a mão na cabeça, e disse, Deus, em nome de Jesus, você não vai mais se cortar. Eu vi os olhão dela, o pai é pentecostal, agora, está orando, assim, eu, não interessa, aquele pensamento maligno, nós vamos orar com fé, sim, e sabe que Deus começou a agir e libertar ela. E hoje ela é liberta disso, glória a Deus. Já faz bastante tempo. Mas Deus usou, um dos itens que Deus usou foi clamar com confiança. E você talvez tenha que passar um pouquinho, se livrar de sua vergonha e orar com fé diante de seus filhos, para que Deus vai mudar ali. Tenha coragem para abrir um diálogo com seu filho. Aquela questão de ir, né? Mas eles vão querendo matar a gente. Não, às vezes tem que ir, mesmo se parece que é muito difícil. Eu estou dizendo que você vai começar em casa, mas todas essas coisas você pode fazer no serviço também, mas vamos começar em casa. Então, pais, talvez você diz, olha, mas está difícil, é melhor deixar ir para o colégio, eu vou para o trabalho, eu dou alimento, tudo que eles precisam, eles têm, eu levo para a igreja, lá alguém vai falar com eles. Não. Você pode se levantar e dizer, olha, eu vou começar um diálogo com nossos filhos. Nós começamos um tempo atrás, quando as crianças tinham uns 10 anos, 10 e 12, o Ask Anything, a noite do pergunta qualquer coisa. Claro, era muitas risadas, né, algumas perguntas sobre sexo ali, mas geralmente eles não queriam, diziam, não, pai, isso aí eu não quero fazer. Não, faz a pergunta, isso aqui é Ask Anything, qualquer pergunta. Tá, e aí vinham as perguntas, né? E quando eles foram crescendo, via mais e mais perguntas, tipo assim, pai, por que você faz isso? Mas a pergunta é qualquer coisa, né? Então, não tenha medo de abrir um diálogo com seus filhos, porque você é a primeira defesa na mente deles. O suicídio começa na mente, começa na depressão, ali pessoas, mentiras do inimigo começando a entrar na cabeça, e você é a pessoa que está ali para trazer luz e trazer defesa dos pensamentos. Então você vai ter coragem de abrir esse diálogo e de manter esse diálogo. Multiplique encorajadores, ensinando seus filhos como ir na direção de outros. Então, quando você começa esse diálogo com seus filhos, você vai ensinar eles, olha, agora fica de olho, vamos orar hoje. Deus pode usar você no colégio. Deus pode usar, você pode observar aquela pessoa que ninguém passa tempo com ela, aquela pessoa que pode estar começando a se sentir vítima de bullying, aquela pessoa que os outros podem até estar fazendo bullying, e você vai ser luz, você vai até lá, dar um abraço naquela pessoa, e você vai fazer uma diferença. Me lembro que o Gabriel tinha um guri que fazia bullying com ele.
lá em Gravataí, no estadual, escola estadual lá. E esse guri tinha visto a mãe dele matar o pai em casa. E então o guri era muito traumatizado. Quando nós vimos que não tinha jeito, a escola não tinha solução para isso, nós começamos a dizer, vamos convidar ele lá para casa. Eu vou conhecer esse guri mais de perto. Vamos levar ele para o cinema, vamos começar a passar tempo com ele, como um pai. Ele não tem pai, e amenizou. O guri, até a gente sair daquele colégio, tinha parado um pouco o bullying, tinha bons momentos, e depois ele dava recaídas, mas eu estava ensinando o Gabriel e a Michelle naquela época a ser a pessoa que traz a luz, não só a pessoa que identifica alguém que está passando por tristeza. Mantenha o ritmo de compromisso com a missão, mantendo conversas habituais. Então, aquela questão de ir até o fim. Diz, olha, não é uma conversa. Vamos ser uma família que senta e conversa. Nós tivemos uma conversa sobre essa pregação com nossos filhos essa semana. Eu não vou lá falar com a igreja sobre isso, tem que ter uma conversa de update. Camila, como é que está a tua mente? Gabriel, na quinta-feira passada, profundas conversas de pai para filho, discipulado. Você tem isso, não perca isso aí é precioso demais. As duas estratégias, então: fale a verdade para os seus filhos com palavras que geram vida e esperança. Já falei aí dos gafes, aí de quebrar brinquedo e de trazer a lei muito forte, e quando eu poderia falar a verdade com amor. E Deus foi nos últimos 15 anos me ensinando bastante sobre isso. Mas tem coisas que, se você não falar para os seus filhos, ninguém vai falar. E você tem que ter coragem para isso. Quando eles são muito pequenos, tudo é encorajamento. Que bom, desenho legal. Tudo. Daqui a pouco, quando eles começam a se expor no colégio e entrar em competição de desenho, competição de música, aí você tem que ser mais amoroso e dizer, filho, você precisa treinar mais aí. Antes de tu ir lá, vamos sentar aqui, vamos treinar mais, porque tu ainda não toca bem esse negócio. E você vai ser o mais amoroso em ser honesto com eles. Recentemente nós aprendemos a frase: não prepare o caminho para o seu filho, prepare o seu caminho. Não prepare a estrada para o seu filho, prepare seu filho para a estrada. Então, a pessoa que quer preparar o estrado, vai lá na frente e diz, olha pessoal, meu filho está chegando e vai estar nessa competição, eu queria que ele ganhasse pelo menos segundo lugar. Loucura, né? Não. E o outro ia dizer, filho, se tu ganhar ou não, importante, você gostou de desenhar? É isso. Você está fazendo uma coisa que você gosta. Se eles gostarem do teu desenho ou não, não tem importância, nós estamos juntos. Então, esse tipo de coisa é onde você prepara seu filho para a estrada. E conversas de verdade, palavras de esperança. Importante lembrar, Mateus 12 diz, 36 e 37, eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falaram. Não é só palavras pornográficas, não é palavras assim, xingamento, palavrão, é palavra inútil. Nossa, se esse passasse o filtro no Instagram e no YouTube hoje, cara, que coisa inútil que passa. Diz aqui, você vai prestar contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absorvidos e por elas serão condenados. Às vezes é bom a gente, pelo menos é Velho Testamento, mas isso é Novo Testamento. Isso é Jesus falando. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu gostava muito de brincar, eu ainda gosto de me divertir, mas eu tinha assim um vício de ironia, de olhar uma situação, achar uma crítica engraçada e jogar lá aquela frase e sair rindo. E as pessoas, todo menos aquela pessoa, achava engraçado, né? Talvez alguém aqui tenha isso. E eu e Michelle começamos a ver pessoas que tinham outro jeito de comunicação. Um deles era o Doug. Mas o Doug é muito simples, cara. Ele só fala palavras de encorajamento. O Doug não fala nada engraçado. Ele ri das piadas, assim, mas ele está ali, sempre sai coisa encorajadora dele. O Doug não é esperto. Depois a gente começou a descobrir que o Doug já tinha lido Mateus 12. E ele sabia que um dia ele ia prestar contas de todas as palavras que saíram da boca dele. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a viciar em dizer, não desista. Porque eu queria mudar um hábito que eu tinha, que era de usar ironia com as pessoas.
Eu ainda, às vezes, caio nisso, mas eu tô melhorando. Usa palavras de esperança e de vida. Segunda estratégia, passe tempo com sua família, ouvindo, rindo e chorando juntos. Aquele ponto da empatia, né? Você precisa conseguir chorar com os que choram, rir com os que riem. Se nós vamos mudar esse estado para acabar com o suicídio aqui, vai começar nas nossas casas. Famílias fortes em esperança e vida que vão poder influenciar outras pessoas. Tem aqui o número do governo para ligar. É importante saber esse número, se alguém está passando por pensamento de suicídio. Está aí o número. Tem um treinamento próxima quinta-feira para ser uma pessoa que vai responder uma ligação dentro desse número. Interessante. Estou procurando mais informação sobre isso. Mas talvez o mais prático é você entrar em ação aqui na própria igreja, através da ação social, e você se colocar à disposição de ajudar alguém em um dos ministérios que precisam de alguém, trazer palavras de esperança, sentar, ouvir e empatia com a situação. Temos serve, temos visita na prisão, temos vários ministérios onde você pode estar servindo agora, aqui. Plantão pastoral, isso. Então está aqui uma maneira onde você pode entrar em ação. O que Deus está te falando, o que você vai fazer a respeito? Convidar a nossa equipe de louvor. Você crê nisso? A pergunta que Jesus fez para a Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem viver em Jesus nunca morrerá, ele diz. Mesmo morrendo, viverá para sempre. Está falando sobre a vida eterna. E ele fez essa pronúncia da verdade de quem ele era para Marta. Depois ele fez a pergunta para ela: você crê nisso? Eu preciso fazer a pergunta aqui. Talvez tem gente hoje à noite que veio aqui e você quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer ter essa esperança que depois você vai passar para outras pessoas. Talvez você hoje à noite, essa pergunta é para mim. E se Jesus olhasse para você agora e disse: amado, você crê nisso? Que Jesus é a vida e que é o que você procura? Se tem alguém aqui hoje à noite que você entendeu, Jesus falou contigo durante o nosso tempo juntos, e você quer hoje ter a oportunidade de dizer: eu creio em Jesus, eu quero ser parte da família dele, eu quero me entregar para Jesus hoje. Levanta a sua mão onde você está, quero orar contigo. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Quero entregar minha vida a Jesus hoje. Graças a Deus. Você consegue ver uma igreja levando luz nas trevas? Você consegue imaginar um futuro se nós nos tornamos pessoas que vivemos dentro de nós a vida que gera esperança? Você imagina o que faria a diferença nessa cidade? Se a tua família fosse um farol de verdade e de esperança, com palavras e com vida, empatia saindo de você, da sua família, para irradiar assim, todo o seu contexto com aquilo, com o Evangelho. Que diferença faria nos números de suicídio nessa cidade? Se você diz: Shane, eu quero fazer parte desse movimento, de ter a verdade que gera esperança e de espalhar isso. Eu quero fazer parte. Nem todo precisa ficar em pé agora, só aqueles que entenderam que Deus está te falando, fazer parte disso, para mudar os números de suicídio dessa cidade, porque cada número é uma alma eterna. Se Deus está falando contigo, você precisa se envolver. Fique em pé onde você está. Vamos orar junto. Quero dar a chance, bem no início dessa música, você que levantou a mão dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Nós queremos orar com você hoje. Não quero te dar essa chance de ter um momento assim conosco, que é muito importante marcar esse momento, para você poder sair do seu lugar, vir aqui, poder orar conosco. Então, durante essa música, você que está entregando a vida para Jesus, você pode vir aqui para frente e nós vamos orar juntos. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão
e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Pode vir, não tenha medo de vir, nós queremos orar contigo. De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Talvez você precisa de oração por sua família. Alguém que você ama tem passado por depressão, por desânimo. Você quer orar para ser usado por Deus na vida deles. Pode vir aqui, vamos orar por essa pessoa. Talvez você está aqui, tem passado por momentos de profunda tristeza. Queremos orar com você também. Pode vir aqui, nós vamos orar junto hoje à noite. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Queria orar com você que está aqui. Talvez você está aqui, você ainda não tem Jesus no seu coração. Esse é o momento. Diga: Jesus Cristo, eu me entrego por seu amor. Jesus Cristo, perdoa meus pecados. De hoje em diante eu sou seu. Jesus Cristo, entra na minha vida, na minha mente. Toma conta de tudo. Talvez você está aqui porque você quer ser liberto de uma grande dor. Entrega isso a Jesus. Diz: Jesus, eu preciso que você tem. Eu preciso escapar do peso dessa dor. E eu quero ajuda. Me ajuda, Deus. Talvez você está aqui orando por algum familiar, algum filho, algum marido, uma esposa. Você está dizendo: Jesus, me deixa ser luz para essa pessoa. Me deixa poder chegar e dizer: Jesus quer tanto te curar dessa dor, mas me dê paciência para escutar, para empatia para me envolver. Deus, nós queremos ser uma igreja conhecida como a luz nessa cidade, que vai derrotar os números malignos de suicídio e trazer a esperança. Então nos faça corajosos, nos faça sábios e pacientes, porque nós sabemos que é uma grande missão. Encorajamento é uma grande missão. Vocês que vieram aqui, se tem alguém aqui que diz: Shane, eu ainda... Porque uma das maneiras que a gente mantém o encorajamento e o acompanhamento é chamado célula. É um encontro onde você não vai estar mais sozinho. Nós queremos ter a oportunidade de andar com você. Se você veio aqui para frente e você ainda não tem uma célula que você está frequentando, e nós tem uma caminhada que nós queremos apresentar para você. Eu quero te dar uma oportunidade de você falar aqui com o pastor Mauro sobre a questão de uma célula, onde você pode encontrar amigos que vão poder te ajudar na caminhada.
Então tem alguém aqui que diz: olha, Shane, eu vim aqui e eu entreguei minha vida a Jesus agora, nesse instante. Vou levantar sua mão. Alguém entregou a vida a Jesus aqui pela primeira vez? Amém? Aqui. O Mauro, tem mais alguém que veio aqui entregar a vida a Cristo? Mauro, pode pegar o contato do nosso irmão aqui e orar com ele. Nós não queremos perder contato com ninguém. Deus, obrigado. É tão importante. É tão importante que nós estamos juntos nessa batalha. Deus, eu peço para cada um que veio hoje à noite, talvez a primeira vez, e você está falando profundamente sobre como você ama essa pessoa, como eles não estão sozinhos, como eles podem confiar em teu plano. Nos permita caminhar juntos e ver essa cidade transformada para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.